Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. Hoje vamos analisar um capítulo pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial. A criação da 13ª Divisão de Montanha da Waffen-SS, a Handschar, formada majoritariamente por muçulmanos da Bósnia, sob comando alemão em 1943. Uma unidade que combinou guerra irregular, política étnica e pragmatismo militar no coração dos Balcãs. Para entender seu surgimento, precisamos voltar alguns anos. A Iugoslávia, antes da guerra, era um estado multiétnico composto por sérvios ortodoxos, croatas católicos, bósnios muçulmanos e outros grupos menores. As identidades eram profundas e nem sempre convergentes. Disputas políticas, religiosas e históricas criavam tensões internas difíceis de administrar. Em abril de 1941, a Wehrmacht destruiu o Estado iugoslavo em uma campanha extremamente rápida. O país foi dividido entre aliados do eixo e potências ocupantes. No centro dessa nova ordem surgiu o Estado Independente da Croácia, conhecido como NDH, governado pelo movimento Ustaša. A Bósnia foi incorporada ao NDH, mas isso não resolveu suas tensões internas. Muçulmanos bósnios buscavam proteção contra a violência sérvia e croata, enquanto o governo Ustaša tentava consolidar poder sobre diferentes grupos. Enquanto isso, surgia nos Balcãs um dos movimentos de resistência mais eficazes da Europa, os partisãs liderados por Tito. Esse grupo comunista e multiétnico passou a disputar controle territorial, capturando vilas, rotas e áreas montanhosas. Para a Alemanha, era necessário sufocar essa guerrilha para manter domínio estratégico da região. Foi nesse cenário que a Alemanha decidiu formar uma divisão muçulmana bósnia dentro da Waffen-SS. Para Heinrich Himmler, havia dois objetivos: estabilizar a Bósnia e reforçar o NDH com uma força militar local. Além disso, a SS acreditava que tropas nativas se adaptariam melhor ao terreno e às operações antipartisãs. O recrutamento recebeu apoio religioso. O grande mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, visitou Berlim e participou da propaganda. Sua presença ajudou a legitimar o alistamento e atraiu parte da elite religiosa bósnia. A população muçulmana da Bósnia enxergou a divisão como chance de proteção comunitária, prestígio e estabilidade. A divisão foi batizada de Handschar, termo que faz referência ao punhal curvo usado na região desde o período otomano. Esse símbolo foi incorporado às insígnias da unidade. A SS autorizou capelães muçulmanos, tolerou práticas religiosas e permitiu símbolos culturais, algo raro dentro de suas formações. A estrutura militar da divisão seguia modelo alemão. O corpo de oficiais era majoritariamente germânico, enquanto os voluntários bósnios ocupavam as fileiras. Essa separação refletia o controle alemão sobre doutrina, disciplina e emprego militar. Antes de atuar nos Balcãs, a Handschar foi enviada à França, onde recebeu treinamento intensivo. Instrutores alemães ensinaram técnicas de guerra de montanha, patrulhas, operações antipartisãs e disciplina de campo. Esse treinamento reforçou a natureza irregular da futura atuação da divisão. A guerra antipartisã possui características próprias. Não busca grandes vitórias estratégicas, mas controle do território. Por isso, a Handschar foi destinada a operações de patrulha, escolta, captura de líderes locais e neutralização de redes partisanas. Os partisãs evitavam combate frontal, atacavam depósitos, emboscavam colunas e destruíam infraestrutura, enquanto recuavam para áreas montanhosas para tentar recuperar controle local. A Handschar operou principalmente na Bósnia Central e Oriental. Sua presença reforçava o NDH e pressionava Tito. Ao mesmo tempo, enfrentava resistência crescente. Os partisãs percebiam a divisão como força de ocupação e como suporte ao governo Ustaša, ampliando sua disposição de combate. Apesar do entusiasmo inicial, o contexto militar geral se agravou para a Alemanha. Após Stalingrado e Kursk, em 1943, ficou evidente que o Terceiro Reich perderia sua vantagem. Essa mudança afetou diretamente a Handschar. A promessa de autonomia bósnia parecia cada vez menos crível.
Deserções começaram a ocorrer, e a moral da divisão caiu. Ainda assim, Himmler tentou ampliar o projeto. Foi criada a 23ª Divisão Waffen-SS Kama, também planejada como formação muçulmana de montanha. Mas a deterioração militar alemã impediu seu desenvolvimento. A Kama foi dissolvida antes de entrar em operação significativa. Em 1944, o colapso do eixo nos Balcãs era evidente. A Alemanha recuava em toda a Europa. Com isso, a Handschar perdeu função estratégica. Sem apoio, suprimento e perspectiva, dissolveu-se gradualmente. O desfecho chegou em 1945. Os partisãs de Tito consolidaram o controle político e territorial da Iugoslávia. Os integrantes da Handschar enfrentaram destinos variados. Alguns foram presos como colaboradores. Outros foram reintegrados à nova ordem socialista. Parte desapareceu durante a transição política. Com o fim da guerra, Tito construiu a narrativa antifascista do Estado iugoslavo. Nessa narrativa, a Handschar não podia ocupar espaço positivo. O episódio foi silenciado ou reinterpretado como colaboração com o inimigo. Somente após o colapso da Iugoslávia socialista, em 1991, o tema voltou a ser analisado abertamente. Essa era a segunda Iugoslávia, reconstruída pelos partisãs após a guerra, e não o reino destruído pela invasão alemã em 1941. Durante o período de Tito, a narrativa estatal impediu que o assunto fosse debatido de forma plena. A história da Handschar mostra que a Segunda Guerra Mundial não pode ser entendida apenas como disputa entre estados e exércitos regulares. Em várias regiões, o conflito assumiu caráter interno, irregular e civil. Nos Balcãs, etnias, religiões e alianças circunstanciais moldaram o campo de batalha. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Conexão Histórica Militar para acompanhar novos documentários.